Bem, então, muito boa tarde. Vamos então dar início a mais uma reunião de Câmara, na presença de todos. Temos uma baixa de peso, que é o Sr. Presidente André Rios, que está em bolsa de férias, também o Sr. Vereador João Rodrigues também está de férias, mas temos quórum mais do que suficiente e de qualidade para iniciarmos os trabalhos. A palavra primeiro, se calhar, ali ao público que está presente. Não sei se há alguma coisa a questionar. Nada. Vamos avançar então. Então, muito obrigado pela presença então e dar os cumprimentos e as boas tardes a todos, os seus vereadores, também à Sra. Presidente da Assembleia, ao público e aos nossos colaboradores habituais, os nossos técnicos. Vou começar, antes de dar a palavra aos restantes elementos, por umas notas breves acerca de alguns pontos que considero importantes. Começar pela educação e dar-vos nota daquilo que foram as atividades de verão. Já tinha dado alguns elementos, é complementar estes elementos mais recentes, tal como já tinha dito anteriormente. A semana de 7 a 11 de agosto tivemos um total de 123 alunos inscritos, já vos tinha dado essa nota. De 14 a 18 de agosto, 77 alunos, e agora de 21 a 25 temos 113 alunos inscritos. Também dando sequência àquilo que já vos tinha informado, que é a implantação da nova plataforma no município para a educação, que vai substituir o SISTGER, o GIAI. Também continuamos a recepcionar também as candidaturas e a fazer aquilo que são as afinações de um novo sistema no município. As candidaturas estão a ser recepcionadas para os transportes escolares, para o ASE, para as AEX, AFES, CAFES e também para a alimentação, e até agora as coisas têm estado a correr de acordo com aquilo que era o expectável. Vão existir também algumas formações para os nossos elementos do Serviço de Educação para estarem habilitados a trabalhar com a plataforma, e têm estado a integrar todo este processo, e agradeço mais uma vez ao agrupamento e também às associações de pais toda a compreensão e todo o apoio que nos têm dado. Depois, em relação às academias de verão, elas têm sido muito participadas também, dentro daquilo que foi a oferta que foi disponibilizada pelo município. Não houve agora candidatos para a semana de 14 a 18 de agosto, por razões provavelmente de férias, mas correu tudo de acordo com a normalidade, e as próprias avaliações desta oferta já foram enviadas para os participantes. Depois, a nível do associativismo e daquilo que são as festividades do nosso concelho, dar os parabéns também pela organização das festas em honra de São Lourenço em Arranhol, que foram este ano influenciadas muito sobremaneira também pela Jornada Mundial da Juventude, que condicionou um bocadinho a calendarização das habituais festividades, mas que, apesar disso, tiveram a qualidade e as dinâmicas que vêm sendo hábito nesta ocasião. Agora, começar com mais, se calhar, profundidade, por aquilo que foi o momento mais marcante da vivência do nosso concelho, que foi, e que terminou agora, foram as festividades em honra de Nossa Senhora da Salvação. Começar pelos agradecimentos, e são muitos e são extensos, peço a vossa compreensão, porque não quero deixar ninguém de fora, mas um agradecimento primeiro para encetar, e penso que provavelmente o Sr. Vereador Paulo Pinto também vai querer dizer alguma coisa nessa matéria, que são os nossos colaboradores do município, que foram mais uma vez incansáveis, mais uma vez de energia inesgotável, e que estiveram em todas as frentes, desde a montagem de todas as infraestruturas e todos os materiais e recursos que são necessários para umas festividades que já têm bastante impacto, que têm alguma envergadura, e depois também para as desmontagens correspondentes, as limpezas e todas aquelas situações que vão decorrendo durante os eventos, porque são eventos que se trata, porque estas festividades são um somatório de eventos, e que mais uma vez disseram presente com muita qualidade, com muita disponibilidade, com muita alma, com muita garra, como é habitual. E, em meu nome pessoal e do município, queria deixar aqui um muito obrigado, um grande bem-aja para todos eles, porque foram inexcedíveis naquilo que foram as solicitações, que foram muito constantes e que apelaram à sua resistência, à sua resiliência, à sua capacidade de adaptação e de entrega a algo que é bastante complexo. Dentro deste leque de agradecimentos, obviamente também um agradecimento muito importante e muito merecido para aquilo que é o Serviço Municipal da Proteção Civil, que também teve uma palavra muito importante a dizer na organização e depois no decorrer dos eventos destas festividades, e que mais uma vez estiveram
ao mais alto nível, como é hábito e foi hábito em edições anteriores. Também uma palavra para a Guarda Nacional Republicana, isto na pessoa também do Sr. Comandante Carlos Tomé. Foi a primeira vez que ele participou nestas festividades e um agradecimento também muito especial a ele, porque teve uma entrega também que foi muito importante para chegarmos a bom porto nesta organização. E depois também a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Rua dos Vinhos, que é muito importante em tudo isto, porque a segurança e a salvaguarda da integridade física das pessoas é muito importante, e temos aqui também a sua colaboração, mas aqui também abrir um parênteses para agradecer às variedíssimas corporações que estiveram presentes nestes festejos em Nossa Senhora da Salvação, que para além da Rua dos Vinhos tivemos os Cadaval, a Zambuja, Bataias, Malveira, Benedita, Bombarral, Alenquer, São Martinho do Porto, Nazaré, Alenquer, isto dividido pelos diferentes dias, Somoral, Vila Franca, Óbidos, Peniche, São Martinho do Porto, Bombarral, Murciana, Malveira, também, acho que não me estou a repetir, Alcoentro, acho que me tinha dito. Portanto, um grande agradecimento a toda esta gente, a todas estas corporações que também tiveram aqui um papel muito importante e nos deram uma tranquilidade que só é possível com a entreajuda entre estas corporações todas que estiveram aqui presentes no nosso território, e também deixo aqui um grande agradecimento. Depois à Paróquia da Rua dos Vinhos, uma palavra muito especial também ao Padre Daniel, que nos ajudou nesta organização, uma vez que se trata de uma festividade que tem uma parte profana, mas também muito ligada, muito vinculada à parte do sagrado, e aqui a Paróquia da Rua dos Vinhos também teve uma palavra muito importante a dizer, como já tinha tido na Jornada Mundial da Juventude, também aqui um agradecimento muito grande. Agradecimento que, notária, também é extensível à adega cooperativa da Rua dos Vinhos, obviamente às tertulias móveis e fixas, que também fazem parte do ADN destas festas em honra de Nossa Senhora da Salvação, ao Reis Folclórico Podas e Vendimas, que também tem aqui uma presença num dos pontos da nossa ordem de trabalhos de hoje, à AJAV também, depois também a organização do AJAS no Terreiro, que é algo de muito icónico nestas festividades, como todos nós sabemos, e que mais uma vez não deixou os créditos por mãos alheias e que fez uma programação novamente de excelência, com uma participação e uma adesão maciça também. Muito obrigado. Depois as associações e as coletividades que estiveram também a participar, nomeadamente no Jardim, e também tem aqui uma palavra muito importante a dizer, muito obrigado também. E depois todos aqueles que foram mais-valias nesta programação e que escutámos e que nos ajudaram a programar os discos na escada. Também uma novidade que estas festas tiveram, que foi a participação da Confraria Equestre Nossa Senhora da Salvação, que deram aqui um elan àquilo que é a cultura equestre, que não tinha estado tão presente até hoje nas nossas festas, e também aqui um grande obrigado. E depois um grande obrigado, obviamente, também a todos os patrocinadores que nos ajudaram a fazer toda esta organização, e também ao João Carvalho Produções, que nos permitiu ter momentos muito interessantes em termos de programação. Sem querer destacar em exclusividade alguns pontos, mas tento que o fazer, a passagem da volta a Portugal em bicicleta por a Rua dos Vinhos foi um momento interessante também nesta programação, com a segunda etapa. Passou também por nós, com uma meta volante na Avenida Engenheiro Adriano Brito da Conceição, e depois também com um prémio de montanha na Carvalha. Portanto, foi um momento também muito interessante que ajudou a engrossar esta oferta destas festividades. Depois também, obviamente, aqui este momento icónico, que foi a passagem, novamente passado 3 décadas, dos chutes e pontapés, que foi impactante para quem esteve presente ou que passou nas proximidades. Há que reconhecer que foi um momento também muito interessante e muito importante nestas festas, como também foi o concerto que eu qualifico como memorável pessoalmente, da Banda da Santa Casa da Misericórdia da Rua dos Vinhos, no lado da Igreja Matriz, com 61 elementos em palco, incluindo professores e convidados, que também foi um momento muito rico da nossa festa. Também aqui uma chamada de atenção também para aquilo que foram as colaborações que foram surgindo, nomeadamente a parceria público-privada com o João Carvalho Produções, mas também com a animação proveniente do 30º aniversário da tertúlia Periquita, que também foi um momento muito bonito e com uma adesão também muito expressiva, nomeadamente com a oferta do sonido andaluz, que também foi bastante marcante. Uma palavra muito importante para este momento tauromáquico e também para aquilo que foi a saída pela Porta Grande
do carismático forcado Pedro Belbuto Sabino, que deixou as arenas e que deixa aqui também, em nome do município, penso que extensivo a todos nós, um muito obrigado por aquilo que fez em nome da cultura tauromáquica e em levar sempre longe o nome da Ruda dos Vinhos. Muito obrigado ao Sabino por uma lide que não foi fácil, mas que mais uma vez foi com galhardia, com valentia e que provou mais uma vez a bravura daquilo que são os nossos focados da Ruda dos Vinhos. Também uma palavra de agradecimento também à ganaderia local, do engenheiro Jorge de Carvalho. São muitos os agradecimentos passando para aquilo que é a explicação do pós-festa, dizer-vos que estamos agora num momento de rescaldo desta festa, do apuramento final, do balanço daquilo que foi o investimento e esse apuramento das despesas e das receitas provenientes de toda esta envolvência e depois aquilo que é a avaliação da organização do evento com o envolvimento de todas as entidades ou as entidades principais que colaboraram connosco e que vamos chamar a essa avaliação crítica para percebermos o que é que funcionou bem, o que é que funcionou menos bem, qual é o sentido da evolução destas festas, cujo impacto já é tão grande e cujo crescimento é tão notório. Depois uma palavra também para a inauguração do Ruda Fantável, que foi inaugurado recentemente e que no fundo também acaba por ser mais uma infraestrutura que vai dignificar e que vai ampliar a oferta desportiva do nosso concelho. Portanto, uma palavra também para esse momento importante que faz com que o desporto, mais uma vez, tenha aqui um crescimento que é muito importante para o nosso concelho. Da minha parte é tudo para já. Não sei se há alguém que queira, Sra. Vereadora. Penso que a primeira foi a Sra. Vereadora Miriam. Então, muito boa tarde a todos aqui presentes, na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia, cumprimento todos vós que aqui estão. Eu queria também dar apenas duas notas no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil, que agradeço as palavras do Sr. Vice-Presidente. Uma mais atual, um aviso à população, tendo em consideração as condições climatéricas que estamos a vivenciar hoje e nos próximos dias. Teremos um tempo quente e seco, prevendo-se um agravamento do risco de incêndio rural. Alertamos por isso para as medidas preventivas, recordando que é proibido fazer queimadas sem autorização do município, é proibido fazer a utilização de fogo em espaço rural para confecção de alimentos, é proibido usar motosserras, corta-matos e destroçadores. Ao mesmo tempo, alertamos para proteger a sua saúde, protegendo-se do calor, reforçando não só ingerir a água, também a utilização de roupas leves e protetor solar. No âmbito das festas da Nossa Senhora da Salvação, dar uma breve nota daquilo que foi a representação do Serviço Municipal de Proteção Civil, para além dos agradecimentos de colaboração, nomeadamente às 16 corporações de bombeiros que já foram aqui elencadas e julgo que é desnecessário estar novamente a nomeá-las, mas tivemos desde a Ruda dos Vinhos até Nazaré, a Benedita, passando-se o Concelho de Sobral Montagraço, portanto foram 16 corporações de bombeiros que temos a agradecer a participação de estarem aqui e colaborarem connosco. Neste evento que, graças a Deus, apenas tivemos a registrar 3 feridos leves, enquanto que o ano passado tivemos cerca de 19, o que realmente viemos aqui a melhorar substancialmente o nível de proteção e de segurança também no evento. Quero também deixar uma palavra de agradecimento à equipa de emergência médica que esteve presente, à enfermeira e aos médicos que passaram por cá, dar-lhes o nosso obrigado, agradecer às tertúlias, agradecer à GNR e a todos os funcionários do estaleiro municipal afeto ao serviço da festa que fizeram com que as largadas de touros pudessem correr da melhor forma possível e com a maior rapidez também. E agradecer por último também à veterinária Inês Cunha, que também esteve sempre disponível a quando do evento. É só. Obrigada. Muito obrigado. Sr. Vereador. Sr. Vice-Presidente, boa tarde, obrigado. Cumprimentar os colegas da variação, cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, colaboradores do município, público. Permitam-me que o Sr. Vice-Presidente já o fez, mas que reforce aqui em meu nome e facilmente perceberão isso, porque a coordenação do Centro Operacional Municipal está comigo. Um agradecimento especial aos serviços operacionais municipais por todo o trabalho, por todo o empenho, por toda a dedicação que permitiu, no fundo, levar a cabo as festas de Nossa Senhora da Salvação.
Esta é uma verdade inalienável. Sem a participação, o empenho e a dedicação deles durante horas a fio, na fase de montagem, durante o evento e agora na fase de desmontagem, seria muito difícil que conseguíssemos levar a efeito as festas do Conselho, as festas de agosto. Por isso mesmo, um bem-aja a todos eles. Depois dar-vos nota que no dia 16 de agosto entraram em funcionamento os 2 postos de carregamento rápido de viaturas elétricas, nomeadamente, portanto, no Parque do Alcambar e também na Rua Manuel Policarpo Martins, naquilo que representa uma expansão da rede Mobie, que é um compromisso que nós temos para o Conselho. E relembrar também que na última reunião de Câmara, aliás, foi um dos pontos da reunião de Câmara, foi aprovada a minuta do contrato no projeto conjunto que temos com a Cima-Oeste para voltarmos a alargar esta rede Mobie, nomeadamente com a colocação de carregadores esses normais nas carrozas, na sede de freguesia, que é a única que ainda não tem, e vamos fazer tudo por tudo para que tão rapidamente, quando possível, possa vir a ter, bem assim como no Casal do Telheiro, na freguesia da Ruda dos Vinhos, e na freguesia da Ranhó, na localidade de Nossa Senhora da Ajuda. Dar nota também que a partir do dia 4 de setembro encetaremos um novo procedimento de lavagem e desinfecção de contentores de RSUs, porque com estas temperaturas há sempre alguns resíduos que ficam efetivamente nos contentores e temos processos fermentativos que levam à existência de maus cheiros e naturalmente sabemos bem, e esse é um compromisso que temos para com os arrodenses, de aumentar a frequência da lavagem e desinfecção dos contentores de RSUs. É isso que estamos a levar a efeito, porque sabemos bem que mais higiene significa mais sustentabilidade ambiental e, em primeira análise, também mais saúde. Dar-vos nota de uma outra questão que é importante para nós. Validámos já com a Valor Sul a colocação de mais 18 conjuntos de ecopontos, sublinho 18 conjuntos de ecopontos, em diversas localizações, em bairros, na sede de Conselho, em diferentes localidades em cada uma das freguesias, que serão colocados paulatinamente até ao final do ano, e esperemos no final do ano ter 40 novos conjuntos de trifluxo, portanto ecopontos, porque neste momento temos já concretizados 22, estão validados já 18, que iremos colocar até ao final do ano. Porque damos naturalmente importância a um aspecto que é fundamental, a fomentar a economia circular. Isto é, o que é resíduo de uma atividade pode ser matéria-prima para ser utilizada numa outra atividade, fazendo com que os materiais tenham uma segunda vida, que é aquilo que é, do ponto de vista ambiental, perfeitamente sustentável. E, no fundo, mantermos a ambição de aumentarmos a recolha seletiva por habitante em cada ano. E é só. Sr. Vereadora. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes na sala. 3 temas. O site do município. O site do município continua a não estar operacional. Foi-nos dito que tal tinha a ver com o servidor da Oeste de Cima, onde está ligado, que tinha contaminado os sites de todos os municípios do Oeste e que no final do dia 7 de agosto era previsível que o problema estivesse resolvido. Não está? E todos os outros municípios pertencentes ao Oeste de Cima têm os sites disponíveis e operacionais. A Ruda é o único município que depende do servidor da Oeste de Cima. Ponto 2. Em relação à abertura de nova farmácia em Ruda dos Vinhos, há documentos que vêm para conhecimento e eu gostava de pôr aqui algumas questões. Na reunião de 12 de dezembro de 2022, questionei que diligências já tinha feito o Executivo no passado junto do Infarmed. Nos documentos que estão para conhecimento, continuo a considerar que não fica claro, nem estão devidamente documentadas quais as ações e em que datas levadas a cabo no município até outubro de 2022, tendo em vista a abertura de uma segunda farmácia na vila. Uma necessidade apontada firmemente pelo Presidente André Risco logo na campanha eleitoral de 2013. Desde 2013 até outubro de 2002, pouco ou nada de relevante se fez nesta matéria. E o que se fez agora, mais recentemente, promovendo o entendimento entre 2 operadores, um com o espaço e outro com experiência na área, ambos supostamente interessados em avançar, só prova o total desconhecimento do quadro legislativo
que atualmente regulamenta o processo de instalação e abertura de nova farmácia. Qualquer pesquisa rápida permitiria perceber de imediato que a entidade reguladora jamais autorizaria a abertura nas condições que foram sugeridas. É sabido que a legislação se encontra em revisão. É previsível que essa revisão possa contemplar a abertura da nova farmácia nestas condições? De qualquer forma, à luz da legislação em vigor, ao município cabe formalizar o pedido, devidamente fundamentado, com a argumentação óbvia sobre a evidente necessidade de uma segunda farmácia na Vila da Ruda e insistir reiteradamente. É o que parece que estes meios fazem. Mas é ao Infarmed que cabe lançar o procedimento de concurso público para a atribuição do alvará, o que garante igualdade de acesso a todos os interessados e que, funcionando por sorteio, impede que se beneficie um operador em particular. Terceiro e último ponto, vagas escolares. Em relação à creche, estava prevista uma reunião entre a Câmara Municipal e o CBI na segunda quinzena de agosto. Qual o ponto da situação? Presumo que ainda não tenha ocorrido, mas já tem data marcada. E qual é a proposta que o município pretende fazer ao CBI para conseguir dar resposta às necessidades que ainda existam? Pré-escolar. O início do primeiro período está previsto para a semana de 12 a 15 de setembro. Da última vez que falámos disto, tinham sido pedidas 3 salas, a DGEST estava receptiva e já tinha autorizado a abertura de uma. E o Sr. Vice-Presidente falou nos critérios necessários para a abertura de mais salas num binómio idade e número de crianças. Estamos a 3 semanas, os pais precisam de se organizar, já temos novidades em relação a este assunto. À parte do tema vagas, naquilo que são as competências da autarquia, estão asseguradas para um arranque letivo sem percalços? Um arranque de ano letivo sem percalços? Muito obrigada. Muito boa tarde, Sr. Vice-Presidente, muito boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia e restantes pessoas presentes na sala. Em primeiro lugar, eu queria deixar aqui 2 notas. A primeira era no sentido de congratular a Comissão das Festas de São Lourenço em Arranhão por mais um ano de festas. Sabemos que devido às jornadas mundiais houve mais dificuldade na organização das mesmas e, além disso, a sobreposição que acabou por acontecer em relação às festas em honra de Nossa Senhora da Salvação teve impacto um pouco negativo na participação das mesmas. Mas, nesse sentido, queremos apenas deixar uma palavra à Comissão de Festas de São Lourenço para que, apesar dessa situação, não se removam de celebrar o seu padroeiro e continuar a celebrar sempre a Rainha e São Lourenço, que pensamos que é o mais importante e o foco a ter. Em relação às festas do Conselho, os vereadores do PSD querem congratular também todos os envolvidos nos festejos em honra de Nossa Senhora da Salvação. As festas correram muito bem e tal não era possível, como já foi aqui dito, sem o trabalho de todo o município e dos seus colaboradores, da Proteção Civil, Bombeiros, GNR, Paróquia da Ruda dos Vinhos, Santa Casa da Misericórdia, associações de todo o Conselho, tertúlias, comércio local e demais pessoas e entidades envolvidas. Para o futuro, pensamos que é de evitar alguns atrasos que acabaram por acontecer em alguns dos eventos que foram claramente consequência da falta de planeamento ou organização, destacar o atraso da largada do dia 14, que já o ano passado aconteceu na largada dia 13, a primeira largada custa sempre arrancar horas, e do concerto dia 12, que não permitiu que a banda arrodense Punks and Noise conseguisse atuar conforme previsto antes do concerto introduzido pela TPS regulamentados. Acreditamos que se deve procurar a colaboração de todos os intervenientes na realização da agenda das festas, de forma prévia e organizada, com o objetivo também de evitar este tipo de situações em relação a eventos de responsabilidade de diferentes intervenientes que corram o risco de se sobrepor e tentarmos agilizar, porque a Câmara, a nosso ver, deve ser o elo de ligação entre todos os intervenientes e, nesse sentido, dar a melhor resposta também a nível de programação. Como, por exemplo, também aconteceu em relação ao cumprimento dos horários das licenças tituladas pelo município, que não aconteceu de forma igual por parte de todas as associações e entidades envolvidas, criando até algumas situações de mal-estar e até quase de violência em algumas noites da festa. Acreditamos que, ao envolver todos de forma igual, conseguimos, associações, entidades, tertúlias, antes da criação da programação, podemos ter ainda melhores resultados e melhorar estes aspectos. A nosso ver, esta colaboração mais ativa com as associações e tertúlias visa também rechear a programação das festas com mais oferta e com novas alternativas e variedade cultural de forma constante ao longo das festas. Uma situação que antes se fazia e se foi perdendo, sendo o município atualmente apenas receptor de ideias e recebe bem as ideias dos intervenientes, mas não agregador ou potenciador das mesmas. E, nesse sentido,
permitia-se aproveitar melhor o que a Ruda tem, que são efetivamente as pessoas que gostam de colaborar e se envolver nas festas. Destacamos positivamente o aumento do recibo da festa, realizado paulatinamente, que a nosso ver ainda tem potencial para crescer futuramente, porque as festas continuam a crescer ano após ano. E por isso congratulamos a participação neste primeiro ano das festas da Confraria Equestre Nossa Senhora da Salvação, dinamizando mais um espaço junto ao Centro de Convívio Sénior. Felicitamos o Jazz Monterrey pela sua 10ª edição, que é um evento que ocorre dentro da programação das festas de forma consolidada e também, mais uma vez, muito participada. Congratulamos a Tertúlia Periquita pelo seu 30º aniversário, sendo uma das tertúlias mais antigas do Conselho e que, ao longo da sua existência, tem deixado um contributo muito digno naquela que é a cultura tauromárquica do Conselho, e, mais uma vez, nesta edição nos presente com um concerto no dia 13. E, por último, queremos, sem dúvida, felicitar o Grupo de Forcados Amadores da Ruda dos Vinhos pelo seu 15º aniversário, que coincidiu também com a despedida das arenas do valoroso Forcado fundador Pedro Belguto, conhecido por nós como Sabino, e que a eles, tanto ao grupo como ao Sabino, queremos dar os nossos parabéns. Queremos referir, mais uma vez, como aconteceu o ano passado, que mostramos inteiramente a nossa disponibilidade para colaborar na organização e na realização de todas estas sugestões apresentadas, porque não chega só a sugerir, também estamos dispostos a fazer parte delas, como todos os acordantes nas festas, e de forma a continuar aqueles que são os festejos em honra de Nossa Senhora da Salvação. Concluindo, tenho só aqui umas dúvidas em relação às festas, só para levantar, nomeadamente o valor, ou seja, o balanço de contas, quando tiverem, para nos fazerem chegar assim que esteja disponível. Como é que se encontra a situação da candidatura das tertúlias móveis a património imaterial nacional, e face aos desacatos que houve em relação a este ano na festa, com maior dimensão e frequência face a anos anteriores, numa noite, a Câmara prevê, o que é que a Câmara prevê para fazer a resposta a esta situação, uma vez que a própria GNR parece não ter tido meios para conseguir dar resposta e alguns dos eventos previstos terem sido cancelados, ou seja, futuramente se tem de pensar nisso, se existe alguma visão nesse sentido, porque é um dos trabalhos que também achamos que tem que ser feito. Foi-nos sugerido também por um município, dado cada vez a maior adesão de pessoas ao Jazz Monterrey, se o município pondera ou seria viável o diálogo e apoio à organização do evento, de forma a que o mesmo tivesse mais do que um dia na programação das festas. Outros temas, como o Sr. Vice-Presidente disse, merecerão apontamento, no entanto ainda estamos também a receber informação também por parte dos municípios e, à sua altura, faremos mais questões. Obrigado. Bem, se calhar vou começar pelo fim, pela festa, porque são mais perguntas. É mais fácil. Não sei se apontei tudo, mas em relação à questão dos punks and noise, a situação foi avaliada na altura. Eu pessoalmente envolvi-me no esclarecimento perante a banda e falei com os elementos, e a situação vai ser de alguma maneira minimizada, porque eu próprio mostrei a minha solidariedade perante aquilo que foi o rumo dos acontecimentos, que teve algumas variáveis que obviamente nos escapam, porque trata-se de uma parceria público-privada, portanto esta gestão do evento propriamente dito e a gestão da apresentação das bandas ultrapassa o município. No entanto, chamamos a nós essa responsabilidade de justificação perante a banda, e o que está a ser ponderado e já foi apresentado. Aliás, foram apresentadas várias soluções à banda, uma das quais não tinha viabilidade do ponto de vista prático, que era fecharem a festa de agosto. Que era no final do concerto da Vanessa Dias, nós propusemos, de alguma maneira, minimizar aquilo que tinha sido algo que nós somos completamente alheios, mas que somos solidários, porque se trata de uma banda que nós vimos desde a primeira hora como um bom nome para fazer a abertura para a banda principal, e propusemos isso. Não foi possível, não havia viabilidade do ponto de vista da banda, e achavam que era uma ideia interessante e agradeceram essa ideia. Foi discutido com eles, mas não havia possibilidade de eles levarem a cabo essa situação. O que está neste momento a ser equacionado é uma segunda possibilidade,
Neste momento estamos na fase ainda de negociação e de discussão com a própria banda. Uma das possibilidades será, eventualmente, e não me vinculo a essa solução, porque a própria banda está a ponderar nela e nós estamos a preparar esse evento, que é a Festa da Vinha e do Vinho, que teria uma moldura humana muito interessante e que seria algo que nós vimos com bons olhos para uma situação que, torno a repetir, não fomos nós que criámos. Não fomos nós que criámos, porque toda a gestão de palco não é feita pelo município, quer dizer, há um stage manager dos chutes e pontapés, há um produtor do evento que ficou com a bilhética desse evento, portanto, tudo o que está ali nos ultrapassa. Aliás, eu próprio que, em certa altura, fui identificado como o ponto focal de que teria dado ordem para a banda não atuar. É verdade, porque e aproveito também para esclarecer, e eu agradeço a pergunta também por isso, que nem estava no local e estava na procissão, a acompanhar a procissão, portanto não foi. Portanto, houve uma série de variáveis muito infelizes que levaram que a atuação da banda fosse interrompida. Pronto. O que há a fazer agora é olhar para a frente e perceber que temos que encontrar uma solução que, não sendo equiparável, pode de alguma maneira fazer face àquilo que é algo que não nos agradou também nesse evento e que não fazemos bem a culpa, porque a culpa não é nossa, mas que também queremos ser fonte da solução, em conjunto, obviamente, com o produtor do evento desse dia. As largadas, bem, eu acho que já disse isto no ano passado, é verdade, mas vou repetir. O privilégio aqui é sempre para a segurança e não para a pontualidade britânica. E o que é facto é que existiram algumas situações que são mais relevantes do que começar à hora. O atraso na largada da manhã de dia 16, por exemplo, prendeu-se com a colocação das tertúlias, que curiosamente algumas avariaram. E isso, como o Sr. Vereador deve calcular, é imprevisível. E, portanto, aí, ou se nos prendemos àquilo que é uma pontualidade britânica irrepreensível, ou nos preocupamos com a segurança. E isto, há situações que nos ultrapassam. No ano passado, quando estava-se a fazer a vistoria, identificou-se uma situação de alguma instabilidade num dos edifícios e que teve que se fazer uma intervenção. Este ano foi as tertúlias que tiveram avarias, isto no dia 16. Pronto, no dia 14, certo, mas estou a dar um enquadramento dos atrasos, porque há que reconhecê-los, e como está a ver a minha boa fé, eu até acrescentou. No dia 14, teve a ver com pormenores, precisamente na melhoria das tronqueiras e escapatórias, na sequência da vistoria efetuada pelas 21h30. E, embora possamos ter uma visão distinta acerca do assunto, o que eu acho é que o que significa aqui, para mim, mais importante do que o atraso, é que as vistorias são feitas com critério, com um escrutínio muito apertado, que faz com que, mesmo nesta situação de início das atividades, se conseguem identificar problemas que ficaram, eventualmente, ou que apareceram após a montagem final. Portanto, isso é. Outra questão, voltando um bocadinho atrás, também à questão dos chutes e pontapés, e da banda que antecedeu o concerto dos chutes e pontapés, também dizer algo que é importante, que é o início do concerto da banda Punk Some Noise. Foi precisamente aí que o problema começou e que levou a que tivesse que ter sido parado. Porque eu falei pessoalmente também com os envolvidos no espetáculo, nomeadamente com o sonoplasta, que me disse que deu a introdução e que depois as coisas se precipitaram, e acho que a palavra mais fidedigna é esta, se precipitaram e eles começaram o espetáculo, sem ter havido o aval final. E a partir daí as coisas levaram a que os stage managers dos chutes e pontapés quisessem, preterivelmente, que tudo tivesse terminado a uma hora que era negociável e que a passagem do palco e a desmontagem do equipamento da banda iria impedir que isso acontecesse. E foi este. Portanto, faltava esta nota que também é muito relevante, porque para lá da questão do parar, há a questão também do iniciar. E isso também é um elemento que eu não tinha dito anteriormente e que agora acrescento porque também acho que é relevante. A questão das licenças, eu não percebi muito bem a questão das licenças. Não sei a que licenças é que o Sr. Vereador se está a referir.
é sobre as licenças de ruído, porque várias vezes no jardim houve várias noites em que, posteriormente ao horário das licenças, houve associações que não encerraram as bancas e isso criou algum desconforto ali, e aliás, houve até alguns conflitos. Certo. E lá está, e são regras que são criadas, não sei se houve um diálogo com todas as associações, certo. foram todas reunidas, seguindo os horários que estavam estipulados antes das festas, para chegar a um consenso. Não penso sequer do seu conhecimento, todas estas atividades tiveram reuniões que precederam a festa. Portanto, desde os tertúlios a todas as associações tiveram presentes e tudo isso foi discutido. O que também não pode ser imputável ao município é o não respeito dessas licenças, porque essas licenças foram diferenciadas, foram diferenciadoras até do ponto de vista dos timings, foram todas discutidas com os envolvidos, em alguns casos até do ponto de vista da rentabilização daquilo que era o investimento. Vamos lembrar, por exemplo, do caso da Piriquita, que o orçamento foi aumentado por algumas exigências que o município fez e depois foi da mais alimentar justiça para a rentabilização do investimento, haver um acréscimo nessa possibilidade de levar mais além aquilo que esse foi esse investimento. À Java a mesma coisa, portanto houve uma análise escrupulosa daquilo que eram os limites em termos dessas licenças. Se elas não foram cumpridas, eu quero crer que isso é da responsabilidade das autoridades. E somos alheios completamente a isso, não deve. Tudo isso foi, mais uma vez, tudo isso foi organizado no sentido das autoridades terem estado presentes também nessas reuniões, tudo isso foi feita toda essa discussão com a Proteção Civil, com o GNR, todos esses elementos estiveram envolvidos. Portanto, se depois as pessoas, neste caso coletivas, por falar de associações, não cumprem com aquilo que foi determinado previamente, ultrapassa-nos. O que é que eu lhe posso dizer? Bem, tem que ser aplicada a lei. Para mim é claro, isso, não é? E tal como eu disse ainda nos pontos antes da ordem do dia, é precisamente nessa parte do pós-festa que nós estamos a entrar agora, porque vamos solicitar às autoridades um relatório para perceber aquilo que foi o desrespeito eventual, porque é disso que se trata, porque não tenho ainda a fundamentação para o que posso dizer acerca desse assunto, nomeadamente a questão dos desacatos, que também referenciou e que eu também temos conhecimento, e que também vão ser alvo de avaliação, porque são situações diferentes, porque esta questão dos desacatos também tem a ver com aquilo que são, vamos chamar assim genericamente, dores de crescimento e um envolvimento, uma adesão que é muito grande e que ultrapassou as fronteiras do próprio território e que hoje acolhe elementos de outros municípios e que têm o espírito da festa e vivem a festa de uma forma diferente daquilo que é o nosso espírito local. Portanto, tudo isso vai ser avaliado, foi referenciado. Na altura, nomeadamente a questão dos desacatos, nós achamos sempre que os efetivos nunca são suficientes. Não é? Nós próprios também dizemos isso, eu falei, e tudo isto foi atempadamente e ao dia, e num loco, discutido, nomeadamente o Sr. Comandante Carlos Tomé, que foi, e neste nível também aquilo que foi a disponibilidade para a análise diária dessas situações e que nos foi dando feedback e que foram identificadas e que foram, de alguma maneira, sendo ultrapassadas da melhor maneira. Obviamente fica esse registro, que é um registro que, infelizmente, e sublinho infelizmente, segue a tendência nacional para estes conflitos, para estas altercações existirem e que também chegaram agora ao nosso território. Temos que, obviamente, estar preparados para essas situações e que, no fundo, é isso que nós queremos colher com o relatório que vamos solicitar e com essa avaliação a nível da segurança que nós estamos empenhados em fazer. Relativamente à questão do envolvimento, o envolvimento foi grande. E basta ver a diversidade de programação que estas festas tiveram e todas essas adendas, todos esses acrescentos, como já falámos aqui da questão da confraria, que é um bom exemplo, mas também temos a participação do CRDA, temos a participação da Piriquita, temos a participação habitual também do Ajaz no terreiro. Portanto, são várias estas participações e nós vemos com bons olhos todas estas participações, até porque estas festas, esta festividade, não é da Ruda Freguesia, mas é da Ruda Concelho. Portanto, o próprio associativismo tem aqui uma palavra muito importante a dizer e, como tal, vemos com bons olhos. Agora, não podemos alojar tudo, até porque as limitações orçamentais são as que são do conhecimento.
o orçamento que será facultado, obviamente aproveitando aqui como parênteses, na altura que ele estiver terminado. Agora, também uma coisa que também digo, que é as festas da Nossa Senhora da Salvação não podem ser o acolhimento de projetos pessoais, individuais, que não têm um envolvimento coletivo e local em termos daquilo que é essa oferta. Pronto, isso também fica aqui dito. Tendo isso em consideração. Também digo outra coisa, a título pessoal. Estas festas não são festas de partidos. Obviamente que colhemos todas as notas, todo aquilo que sejam as possibilidades de que as coisas corram sempre melhor, mas não é uma festividade de partido. Portanto, também há algum cuidado para não partidarizarmos algo que é municipal, que é da população. Pronto. Relativamente ao Jazz no Terreiro, sim, eu próprio já discuti isso com o Luís Carlos, de haver outra possibilidade de outros eventos prévios ou pós o evento principal. Portanto, penso que também nisso estamos de acordo. Falou também na questão da candidatura das tertúlias a património. Eu também já tinha falado aqui nessa questão. A candidatura neste momento não é o que foi no passado. As tertúlias são um elemento fundamental desse ADN, que são as festas em honra da Nossa Senhora da Salvação, não são o foco exclusivo como foram. Portanto, a evolução dentro dessa candidatura é ser uma candidatura muito mais agregadora, com uma visão sociológica, antropológica, de cultura tauromáquica, de religiosidade, de participação da sociedade civil, de associativismo, porque a verdade é que, quando teve essa dimensão exclusiva dedicada às tertúlias, não chegou a bom porto. E, na reunião que já tivemos, foi visto como mais interessante, mais agregador e com mais possibilidades de sucesso, uma candidatura que tenha todas essas variáveis. Portanto, fica aqui. Eu acho que já tinha falado nisso, mas volto e agradeço a pergunta para voltar a falar. Relativamente ao site, para algo diferente, é verdade, continua. A situação, as informações que tenho neste momento são similares às que tive na última reunião. Não quero transferir as responsabilidades municipais, mas a verdade é que, em termos de servidor, ele está... é responsabilidade da SIM, portanto, aquilo que nós podemos fazer é muito reduzido para lá de exigir à SIM que resolva esse problema. Eventualmente, o que a Sra. Vereadora está a dizer é que as coisas estão a decorrer no sentido de que, município a município, elas têm estado a ser resolvidas e quero crer que, a breve trecho, também serão resolvidas com o site do município, mas é isso que eu tenho para dizer. Relativamente à situação de Infarmed, eu acho que fez um bom resumo daquilo que disse, não há grandes alterações, há aquilo que é os contactos com a Infarmed, mas eu depois passo também, no final, a palavra à vereadora Carla Munhoz, que segue mais de perto. O que sigo mais de perto são as questões das vagas escolares, a situação está muito semelhante ao que está. O que há de evolução? O que há de evolução é que neste momento já estamos a fazer a capacitação do ponto de vista da logística da sala que foi autorizada. Porque não é só pedir as salas, depois temos que arranjar a logística para elas funcionarem. E isso já está neste momento a ser feito. Relativamente à questão da creche, a situação é de contactos e há aqui a possibilidade, que tem que ser validada pela Segurança Social, de um aumento de vagas. Nada de muito extraordinário, nada de muito elevado, mas que já dá aqui alguma possibilidade de algumas pessoas que estão na lista de espera terem essa esperança de, seguindo aquilo que são os critérios que já são identificados, que já foram aqui muito discutidos, de terem essa possibilidade. E penso que era isto que eu tinha aqui, e passo então à Sra. Vereadora Carla Munhoz para falar então da questão da farmácia. Sr. Vice-Presidente, aos colegas vereadores, colaboradores do município, público, Sr. Presidente, muito boa tarde. Em relação ao Infarmed, e melhor do que ninguém, penso que a Sra. Vereadora Sandra Lourenço, até pelo exercício profissional, que melhor do que ninguém está à vontade para falar nesta matéria, mas quando se diz pouco ou nada se fez, também gostaria de devolver aqui a questão, o que é que este Executivo, quer no mandato anterior, quer neste mandato, no qual eu acompanho, ainda não fizemos, que estão ao nosso alcance e dentro das nossas competências, que possamos fazer. Portanto, para que a população fique conhecedora do que é que ainda nós podemos fazer, o que é que nós já fizemos. O Sr. Presidente já fez uma reunião presencial no passado com a Infarmed,
Já que tivemos vários contactos, e vem para conhecimento este último, para a abertura de um concurso ao nível das farmácias e daquilo que se possa fazer no concelho, e todos nós estamos ao lado da população, e a população é conhecedora da necessidade de mais uma disponibilidade no que diz respeito à dispensa de medicamentos. Portanto, se nos puder ajudar e dizer dentro daquilo que nós ainda podemos fazer e dentro das nossas competências, gostaria de colocar essa questão à senhora vereadora Sandra Loreto. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Se me permite, faço primeiro uma pergunta em relação ainda às vagas escolares e depois respondo à Sra. Vereadora. Acha que neste momento havia algumas crianças condicionais na última reunião? Neste momento essas crianças continuam na mesma situação? Presumo eu. Isso não se alterou? Não. Em relação à pergunta da Sra. Vereadora Carla Munhoz, sim, efetivamente, ao município pouco mais se exige do que, e eu disse, aliás, na minha intervenção, que é contactar o Infarmed e pressionar com a oferta existente e face ao aumento exponencial da população, que é evidente a necessidade de uma segunda farmácia. A minha questão prende-se mais com quando é que começaram a fazer isso, porque, como também disse, isto foi um ponto importante da campanha de 2013. E eu tenho aqui nota de ofícios recepcionados no Infarmed a 3 de 10 de 2022, a 22 de 11 de 2022 e a 10 de janeiro de 2023. Portanto, a minha pergunta, a primeira era, neste intervalo de tempo, que foram 9 anos, o que é que realmente se fez para uma necessidade que já era evidente e que estava ao alcance do município? E depois a segunda pergunta é, basicamente, quem é que foi esta ideia de arranjar 2 operadores para fazer a proposta ao Infarmed, quando, à luz da legislação atual, isto era uma coisa jamais permitida? Muito obrigada. Aquilo que vem espelhado e reiterado no ofício menciona, portanto, a questão de face à instalação de uma nova farmácia e pela justificação requerida pela população e pelo interesse público. E, portanto, nada expõe que tem a ver, e aqui, espelhado nos 2 promotores. Portanto, aquilo que se questiona o Infarmed e a pressão que tem sido feita junto do Infarmed, quer presencialmente numa reunião na qual eu posso dizer que acompanhei o Sr. Presidente, não me recordo aqui a data, pode ser consultada. Portanto, aquilo que foi feito foi a necessidade e demonstrar a necessidade de uma nova farmácia, portanto, no concelho. É aquilo que eu posso adiantar e aquilo que eu posso esclarecer. Vou só acrescentar outra coisa. Nos mails para conhecimento que nós tivemos, nos documentos que vêm para conhecimento a que tivemos acesso e que já foi discutido até em reuniões anteriores, está esclarecido pelo Infarmed que a proposta não é possível. Está nos mails a falar sobre os 2 promotores. Pode não ser por esta linguagem, mas está no mail. O mail é claro e, portanto, o ofício é claro, a abertura de mais uma farmácia na freguesia e concelho da Ruda dos Vinhos. E, portanto, na sequência do assunto supra-mencionado e na sequência da troca de correspondência, voltamos ao vosso contacto para questionar o ponto de situação sobre a revisão da legislação relativamente à abertura de novas farmácias e se já há previsão para a abertura do concurso público para a instalação da nova farmácia requerida pela população e pelo interesse público para a freguesia da Ruda dos Vinhos nos termos anteriormente expostos. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Os mails eu li em casa, registro que acaba por não responder à pergunta que fiz. Muito obrigada. Bem, não sei se mais alguma pergunta. Temos que avançar. Muito breve, Sr. Vice-Presidente. Eu queria só esclarecer, em relação às licenças, era das licenças do CLIP, como se falou, e efetivamente eu percebo o que o Sr. Presidente disse e, de facto, a responsabilidade não é do município. No entanto, o município, quando convida as associações a participarem nos festejos, e as associações até beneficiam disso
não só com a participação, mas até nos apoios que são dados ao associativismo, que atualmente temos essa situação, por participarem nos eventos da Câmara, quando existem desacatos provocados por algumas, que até prejudicam outras e até podem desmotivar, aqui a nossa questão não tem a ver com a Câmara, como é que se pode envolver de forma direta, tem a ver como é que a Câmara pode ajudar a que até isto não seja um motivo de desmotivação até para que outras associações continuem a participar. E aí nós achamos e somos da opinião que o município não se deve aliar a isto, ou seja, não é responsabilidade do município, mas nós, o município, sendo os responsáveis pelo evento, acho que temos a obrigação de, e era esse o meu ponto de vista e aquilo que queria dizer. Lamento também que não tenha entendido alguns dos assuntos que referenciei, ou tenha entendido de maneira diferente, porque entre eles, por exemplo, a questão do envolvimento de projetos pessoais nas festas, não foi isso que foi dito. O que foi dito foi outra coisa. Se eu interpretou assim, lamento, não vou discutir mais esse assunto. Lamento, principalmente, é que tenha entendido que a nossa proposta de colaboração na organização dos festejos tenha sido partidária. Quando eu referenciei isto, foram os vereadores do PSD, como poderiam, era só para referenciar que estamos aqui para ajudar o município, porque antes de sermos vereadores do PSD, nós somos arrodenses e damos como as coletividades e associações, acima de tudo, dispostos a levar os festejos em honra da Nossa Senhora da Salvação. É só isso, obrigado. Bem, só para encerrarmos, porque já vai longo o balão, embora seja importante, obviamente, não estou a desvalorizar as perguntas. Quando disse envolvimento pessoal, foi precisamente o contrário. Foi que todos os envolvimentos são importantes, são interessantes, têm que ser avaliados para não haver a questão de envolvimentos pessoais ou projetos pessoais em algo coletivo. Foi isso que eu disse. Eu não acusei de estar a defender isso. Não foi. Depois, a questão da abertura, quando também ela é bem-vinda. O que eu disse também foi outra coisa. Foi que este é um projeto coletivo de um território que na minha perspectiva, e também aqui posso só falar em nome pessoal, mas é suprapartidário. E quando vejo o vereador do PSD a dizer o que eu estou só a dizer é isto, e diria para outro qualquer, certo? Também diria para outra cor política que estivesse aí, certo? Acho que é suprapartidário. É isso que, aliás, acho que resume na frase que disse. Somos todos arrodenses e isso é que interessa. Pronto, nisso estamos completamente de acordo. Portanto, só para esclarecer isso. Portanto, não é ter sido o PSD, não é nada disso. Quanto à questão das licenças, obviamente que nós não nos aliamos da nossa responsabilidade, que é total, e é presencial e é de proximidade, como conseguiu ver, também teve no espaço, nos diferentes espaços da festa, foi muito mais alargado, e também uma nota importante que convém deixar aqui, nestas festas, porque houve essa evolução. Não houve preconceito ideológico para fazer uma parceria público-privada, houve maior inclusão, houve um alargamento dos espaços e da oferta, e tudo isso é de testar. A questão das licenças é sempre difícil, é sempre complexa, e eu relembro que há um ano atrás estávamos aqui a discutir rigorosamente a mesma coisa, numa perspectiva de responsabilização que o PSD fez, que achou errado aquilo que foi a proposta e aquilo que se concretizou em termos do evento da AJAV, que o PSD achou que foi penalizador porque não foi até às 6 da manhã, certo? E no meu contacto com alguns dos dirigentes da AJAV, e nesse contacto e nessa avaliação, porque foi um foco muito grande de estudo, que a AJAV é alheia, como é evidente, a grande conclusão é que se tivesse acabado mais cedo, isso teria sido algo que não tinha sucedido. E nós, que somos muitas vezes acusados de não ouvir, e não ouvir a oposição, e não ouvir o PSD, acedemos que esta situação da AJAV, para a rentabilização do investimento, fosse até às 6 da manhã. Certo? Está recordado disso, vereador? Certo, estou, mas não foi isso que eu disse. Pronto, mas é só um exemplo. Eu sei que não foi isso que disse. O que eu estou a dar é um exemplo para a complexidade que é a questão das licenças, que nunca é consensual e que foi avaliada por cada entidade, e é por isso que houve coisas que terminaram às 2, outras às 4, outras às 6, porque foram feitas com uma parcimónia que é daquilo que é a identidade de cada um desses eventos. Portanto, e isto, torno a dizer que não isenta o município de responsabilidades e que chama a si até
fazendo aquilo que é uma chamada de todos estes envolventes, nomeadamente no que diz respeito à segurança, para fazer um relatório e uma avaliação acerca daquilo que foi a festa. Portanto, acho que estamos de acordo que isso é importante. Se me permitem, então, agora avançávamos e vamos então para os pontos da ordem de trabalhos. Começamos pela ata. Há aqui algumas situações de pessoas que não estiveram presentes, mas depois podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, temos 4 abstenções por falta de presença. Não pode ser. 3, são 3, desculpa. Sim, 3. Senão não dá. Obrigado. Depois, passamos... Posso? Ao segundo ponto da ordem de trabalhos, que tem a ver com a suspensão do serviço Tua Casa, no dia 11 de agosto, o que é imputável à passagem da volta a Portugal pelo Conselho, que já foi aqui mencionada por mim, e que fez com que houvesse esta necessidade de suspensão do serviço Tua Casa. Vai para ratificação. Não sei se há alguma questão. Não havendo, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Podemos passar, se não se importarem, ao ponto 3. A atribuição do apoio financeiro ao cães folclórico Pó das Arendimas. Já falei nisto, esta é a atribuição do apoio financeiro para a organização do Festival de Folclore incluído na festa, portanto o valor é o habitual, não há aqui nenhuma alteração, 2.450 euros. Deixar aqui mais uma vez o agradecimento por esta organização, que fez aqui um bocadinho o callback para o passado com a presença de um antigo rancho da Madeira. Não sei se há alguma questão, então passo à votação, se não se importarem. Quem vota contra? Quem se abstém? Voto também por unanimidade. Ora, o ponto 4 tem a ver com habitação social, transferência de habitação para adequação de tipologia de habitação à composição do agregado familiar. Portanto, o arrendatário solicitou a transferência por questões do agregado familiar. Passou para o bairro Carlos de Gulbenkian. Não sei se há aqui alguma questão. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Este T3 no bairro Carlos de Gulbenkian vagou agora? O que é que aconteceu ao agregado que lá estava? E qual é o destino do T1 na rua Manuel Policarpo Martins? Se vai ser agora atribuído a outro agregado? Muito obrigada. Pronto, as respostas são simples, vagou, é essa a resposta, e o outro vai a concurso. O outro vai. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, passamos também então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Ora, temos agora o ponto 5 e 6, se me permitirem, como tem uma característica idêntica, vou apresentar em simultâneo. São medidas de âmbito social, do cartão do cidadão na Cheira Rodense. Não sei se há alguma questão. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Apenas uma observação a fazer no ponto 5, onde no requerimento eu penso que há um erro no preenchimento, porque a data de nascimento da criança é alguns em 1983. Portanto, não pode ser. Okay. Eu penso que a data de nascimento que está ali é igual à data de nascimento do requerente, que deve ser a mãe. Pois, é isso. É exatamente. Aliás, é mesmo.
Pois, É mesmo. Para além do ano. Ok, muito obrigado. Bem, então, podemos passar à votação? Então, acho que eu preciso do gravador. Ele não chegou aí. Então, ponto 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E ponto 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. O ponto 7 também é uma medida de âmbito social, o projeto Esperança. Não sei se há aqui alguma pergunta relativamente a este ponto. Não havendo, passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Ponto 8º na nossa ordem do dia. Prestação de caráter eventual. Aqui o que se trata é de uma medida também de âmbito social. Tem a ver com o risco de exclusão social e emergência social e carência económica no valor de 150 euros. Não sei se há alguma questão. Muito obrigada, Sra. Presidente. Dado o tipo de apoio e a fundamentação do apoio que se refere a medicamentos, pergunto, este município não se candidatou ao apoio à medida social cheque-farmácia, não tinha conhecimento disso, não cumpriu os requisitos? O que é esta prestação de caráter eventual e não outra medida social? Depois só consultando o processo. Neste momento não temos informação acerca disso. Mas penso que também não é impeditivo para a votação. Podemos passar à votação, professor? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. E por último, ponto 9, que é uma declaração de manutenção dos pressupostos de facto e de direito que levaram à decisão favorável do pedido de informação prévia de edificação de moradia unifamiliar, situado em Casal das Antas, Estrada da Quinta da Serra, freguesia de Arruda dos Vinhos. Pela análise da documentação que nos foi facultada, tem a ver com a manutenção do prazo de validade do pedido de informação prévia, que remete para a deliberação aprovada em 10 de janeiro de 2022, há um parecer favorável da Junta e os pressupostos mantêm-se, pelo que a tendência é para deferimento. Não sei se há alguma questão. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Bem, temos agora os documentos para conhecimento, o resumo diário de tesouraria, o licenciamento de obras particulares, a abertura de mais uma nova farmácia que também já foi discutido anteriormente, e depois o condicionamento de trânsito relativo à freguesia da Ranhão do Concelho de Arruda, num trabalho no pavimento que tem a ver com as infraestruturas de Portugal e que também seguiu para... já foi concretizado, portanto, serve para consulta. Esse também é Bem,
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a vossa presença, desejando a continuação de boas férias para o Sr. Presidente André Rios e para o Sr. Vereador João Rodrigues. Muito obrigado pela participação e até à próxima. Muito obrigado.